Boa noite, bem-vindo a você mais um programa Trocando Ideias, direto de Cachoeira Paulista. E aí, como é que você tá? Ano novo, vida nova ou a vida ainda é a mesma? Conta pra gente aí, manda pra nós aí as suas novidades desse ano, o que você já se propôs, né? O que você pretende fazer, enfim, né? Vamos dar uma mudada de vida esse ano, né? O ano passado, no Osana, o Frei Gilson esteve aqui e falou assim, você acha que esse ano foi ruim? Se prepare, o ano que vem vai ser pior. Meu Deus! É o Frei Gilson, né, gente? Então a gente tem que estar sempre já pensando no próximo. Mas com certeza a gente pode fazer dele um ano bom, tá? Com a graça de Deus a gente faz esse ano. Você pode participar conosco através do @Trocando Ideias, CN, né, no Instagram, ou também pelo WhatsApp, no 12 31 86 2600 e mandar aí a sua pergunta. Combinado? Eu já quero dar aqui as boas-vindas, o meu feliz ano novo, esse tempo novo para Ivana, minha companheira de trabalho, todos os programas aqui. Bem-vinda, Ivana. Obrigada, Carla. Feliz ano novo! É festa, né? Vamos festa, lá, começar. Feliz ano novo, você que acompanha a TV Canção Nova, feliz ano novo, um ano cheio de paz, de alegria, de fé, de graça de Deus, do Espírito Santo, que é isso que a gente mais precisa. É isso. Professor, bem-vindo. Aqui a gente já começa o ano trabalhando, né? Ai, graças a Deus. Não tem nada melhor do que trabalhar. Verdade. Tá ativo, né? Ora é labora, né? Isso. É bom mesmo. Feliz ano novo para todos, né, vocês aqui. Né, e também todos que nos acompanham aí, né, toda a programação da Canção Nova. E aqui eu gosto sempre de lembrar desse ditado que muitas vezes eu ouvi da boca do Eto, mas eu sei que é de São Francisco, de até agora não fizemos nada, vamos começar tudo de novo. Então, vamos começar, o tempo é breve e a gente precisa cada vez mais evangelizar e atingir muitas pessoas, né? Muitas pessoas possam experimentar a salvação de Deus, né? Esse amor misericordioso. Que por falar, a gente está em começo de ano aqui, e começo de ano é um negócio que é meio supersticioso, né, professor? Tem muitas superstições por aí, o povo é na virada do ano, é comer não sei o quê, não pode comer animal de pena, ou que cisca para trás, as 7 ondas. Vestido de branco. Como é que a gente fez? Né? Porque já passou, mas ainda está num mês aí que muita gente ainda tem várias superstições para começar bem o ano, né? Como é que um cristão deve começar esse ano, professor? Temos que começar com Deus, né? Uma coisa maravilhosa. Não né? é com o pé direito, né? É com Deus. Você vê, logo no primeiro dia do ano, a igreja já coloca, eu considero a maior festa de Nossa Senhora, a maternidade divina, Mãe de Deus. Quer dizer, a igreja já dá para nós essa graça de começar o ano debaixo da proteção de Nossa Senhora. É isso que a gente precisa, né? O resto é pura fantasia, pura superstição, como você falou mesmo. A gente vai perdendo tempo, né? Às vezes perde tempo, dinheiro, que o povo fala tanto de dinheiro, mas às vezes perde até o dinheiro comprando coisas desnecessárias para viver essas superstições, né? Então, para nós, católicos cristãos, nada melhor do que participar de uma boa missa, né, Ivana? Sim, começar o ano sobre o signo de Deus, se a gente puder dizer assim. A gente começar oferecendo a Deus o ano que se inicia, oferecendo a Deus também o ano que se passou, né, com as lutas que vivemos, com as dificuldades, com as alegrias também, com as perdas, com as vitórias e pedindo a Deus que Ele abençoe o nosso ano. Então, por que não, né? Começar o ano com um tempo espiritual, tempo de férias também é propício para isso. A gente tira férias do trabalho, mas não tira férias de Deus não, viu, gente? Não tira férias da igreja, não tira férias da oração cotidiana, não tira férias da oração antes das refeições. Aliás, é um tempo propício para a gente aproveitar, para também passar esse tempo, esse ano que se inicia, sobre o olhar de Deus e para entender aquilo que Ele deseja nos dar. Até em família, né? A gente planejar algo, né, espiritualmente para a gente viver, para planejar o ano, o que nós queremos de bom para esse ano, né? Então tá aí a dica, né? Aproveite as férias, os filhos em casa, quem tem filhos pequenos.
e se reúnam e vão fazer algo em família, mas também já planejando esse ano de 2026, que com certeza ele vai ser um ano de muitas bênçãos, quando a família está reunida, quando a família pensa junto, reza junto e age junto. Então, não se esqueça, coloca aí tudo sob a proteção e a intercessão de Nossa Senhora, que a gente vai chegar lá, com certeza. Vamos em frente. Já temos perguntas aí, diretor? Ó, não é que tem? Meu Deus, falando de ano novo, e olha lá. Por que existe a morte? Por pensar nisso, tenho muita crise de ansiedade. Como lidar com essa realidade que somente cresce dentro de mim? Professor, e aí? Por que a morte? Por que a morte existe? Pode falar, professor. A igreja ensina que a morte existe por causa do pecado, né? Aquela frase assim, lapidar de São Paulo, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. E o catecismo da igreja fala muito claro, né? Se não tivesse havido o pecado original, não haveria a morte. Né? O livro da sabedoria fala isso também, capítulo 2, 23, né? Deus criou o homem para a imortalidade. Essa é a vontade de Deus. Por inveja do demônio, a morte em todo mundo. Quer dizer, o demônio conseguiu colocar o pecado na humanidade através de Adão e Eva, e o pecado separou o homem de Deus, e o homem sem Deus, ele morre. Então, a raiz primária da morte está no pecado, né? E não é agora só o pecado de Adão e Eva, é o pecado também de toda a humanidade, como um todo, né? Muitas vezes uma pessoa inocente morre por causa de um outro que é um assalto, um bandido que vem e tira a vida da pessoa, né? Aí pode se perguntar, por que Deus permite? Porque Deus, ele é pai, mas não é paternalista. Deus não fica arrumando, não. Ele deu para nós inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência, para a gente ter juízo, né? Agora, ela fala de ansiedade diante da morte. Como controlar, né? Isso é importante. Olha, a única coisa que realmente tira da gente a ansiedade é a fé em Deus, né? Eu fico pensando assim, se Deus permitiu a morte entrar no mundo, é porque depois da morte Ele tem algo melhor para nós. Senão, Deus é pai, Deus não é carrasco, não é? Deus é pai. Então, se a gente viver na amizade dele aqui, né, não fique pensando na morte assim como algo que terminou. Não, é como dizia Santa Teresinha, eu não morro, eu entro na vida. Eu acho que esse pensamento da certeza da ressurreição, da vida em Deus, né, eu penso que é importante para a gente tirar da gente esse medo. Claro que o medinho da morte todo mundo tem, né? Eu acho difícil alguém... Todo desconhecido, né? Os santos não tinham medo, não. Os santos diziam, né, Irmã Morte, São Francisco. Mas santo é santo, né? Não é o nosso caso, né? Santo é meio diferente da gente, né? Mas, São Paulo dizia, eu prefiro morrer, né? Para mim, a morte é lucro. Domingo sábado Mas se também, Deus né? quiser que eu continue aqui no meio de vocês, eu fico. Sabe uma coisa que eu acho bonita também? É que em Mateus 25, quando o Senhor vai falar do julgamento, Ele falando do futuro, Ele fala do presente. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. A melhor preparação para esta hora é viver bem o presente. Então, assim, você está ansiosa, né? Você fala que, de fato, porque é uma realidade que a gente não conhece. Ninguém voltou para contar como é que é. Né? Ele voltou e ele venceu, né, a morte. Mas viva bem o hoje, sabe? Ame aquelas pessoas que estão do seu lado. Veja o Cristo nelas. Por isso que ele disse, eu tive fome, eu tive preso, eu estava doente e você me vestiu e você me deu água e você me visitou. Por quê? Porque o importante é o agora. E aí, quando a gente vive bem esse agora, a gente pode dizer, como os santos, não morro, entro na vida. A irmã morte, porque só ela me separa desse encontro definitivo com Ele. Desse encontro com aqueles também que amaram Ele e que estão neles, né? Olha que alegria saber também que a gente vai encontrar tantas pessoas que amaram Cristo, né? E estão perto dEle. Então, de fato, viver bem aqui, para quando chegar a nossa hora, a gente está em paz para viver ela. E mais uma coisa, né? Se recomende muito
a São José, né, que é o protetor da boa morte, a Nossa Boa Senhora. morte, é. E você vai ter uma morte, né, nas mãos de Nossa Senhora, nas mãos de São José. Eu me lembro de uma coisa, meu pai, ele tinha muito medo de morrer. Ele dizia assim, eu não faço questão de deixar essa vida, não, deixar esse mundo aqui, não tenho nenhum apego aqui, mas eu tenho medinho da morte. Mas olha, ele era muito devoto de Nossa Senhora. Resultado, morreu que nem um passarinho. Eu sei que eu não estava com ele, mas um irmão meu que viu, né? Ele levantou, foi ao banheiro, ele já estava um pouco doente, meu irmão foi com ele. Simplesmente ele desmontou nos braços do meu irmão. E que dia? Dia de Nossa Senhora do Carmo. Quer dizer, então a gente tem que se recomendar a Nossa Senhora. Viu, Padre Jonas, né? 12 de dezembro, Nossa Senhora de Guadalupe. Né? Quer dizer, é colocar confiança, né, em São José, Nossa Senhora, e viver de acordo com a vontade de Deus. O senhor falando assim, eu lembrei da morte da minha avó. Minha avó muito devota de Nossa Senhora, legionária, né, filha de Maria. E ela acordou 3 horas da manhã, escutou a alvorada da igreja de Nossa Senhora de Fátima perto. Minha mãe ligou a televisão, minha mãe estava com ela. Elas assistiram o texto de Fátima, depois assistiram o texto da Canção Nova, depois assistiram a mais alguma coisa. Deve ser e o ofício. 6 horas minha avó faleceu. No dia 13 de maio. No dia de Nossa Senhora. Deus protege. É uma graça. Quem tem essa fé, Deus protege. É uma graça mesmo. Então, não tenha medo. Vamos lá. Ganhei uma imagem quebrada de uma santa. Eu a colei. Tem algum erro ficar com ela? Não tem, né? Eu penso que se ela conseguiu restaurar, alguns recomendam que peça para um padre benzer de novo, né? Pelo fato dela ter sido quebrada, destruída, mas se ela refez, não tem problema, né? Eu me lembro que o Padre Jonas tinha um crucifixo, estava assim, um braço, né? Onde? Lá em... Foi em Lorena. Daí, Lorena? Foi o crucifixo do chamado dele, né? Mas aí ele levou esse crucifixo, até hoje está aí na comunidade. Eu lembro que chamava de o meu Cristo partido. O Padre Jonas usava para mostrar o seguinte, olha, a imagem desse Cristo, faltava acho que um pedaço do Braço, a perna, né? perna, Se você não quer saber os braços. Ele dizia, olha, é o que ele passou por nós, esse Cristo partido ainda caminha aqui no meio de nós, no meio de muita gente, né? Então eu penso que, guardando com veneração a imagem, né? De jeito nenhum. Você ajuda a rezar, você ajuda a estar perto de Deus, né? Você ajuda a amar mais a igreja, o santo, né? Que Na fé, né? Na devoção. Na então. devoção, não, de jeito nenhum. Atrapalha. A própria imagem de Nossa Senhora Aparecida foi despedaçada, né? Sim. Pegaram os pedaços e levaram para uma restauradora. Quem olha assim não percebe, mas foi Estraçalhada, né? traçalhada. Então, reze por nós aí na sua imagem também. Como vencer o vício do álcool? Eu não bebia e agora estou bebendo todo dia. Dona Ivana. Eu fico imaginando você fazendo essa pergunta, deve ser de fato algo difícil. A gente sabe que um vício muitas vezes ele destrói a vida pessoal da pessoa, a vida familiar da pessoa, coloca em risco a vida matrimonial, né? E você fala que você não bebia e começou a beber todos os dias. Eu queria que você fizesse essa pergunta a você. O que te faz beber todo dia? O que você procura na bebida? Saber o que te leva a isso é de extrema importância. Talvez uma fraqueza, um momento que você está passando difícil. Procura essa resposta, tá? Outra coisa, um vício, a gente não consegue vencer ele sozinho. Então, a gente precisa de ajuda, né? E a gente tem tantas coisas boas, a gente tem os alcoólatras anônimos que ajudam tanta gente, que já ajudaram. É bom você entender que se é algo já enraizado, profundo, é uma coisa que você tem que assumir e dizer como os homens, né, e mulheres do AA falam, hoje, por hoje eu não vou beber. É uma luta constante.
essa ajuda humana e, sem dúvida, uma ajuda espiritual, né? Então, você vai precisar de um confessor, de uma pessoa madura espiritualmente, que possa te ajudar a passar por isso, né? A entender as raízes desse vício. Porque muitas vezes não é só o fato de beber, muitas vezes esse vício e outros vícios, eles têm raízes em outras fraquezas. E um bom acompanhamento, tanto humano quanto espiritual, ajuda a gente a identificar e ajuda a gente a lutar. E é interessante que hoje né, o alcoolismo, na verdade, mais do que um vício, hoje ele é reconhecido como uma doença, né? Isso mesmo. Então, você também, isso para mim, assim, você já ter assumido já é um grande passo, né? Você está de parabéns porque você, né, reconheceu que é um dos passos do está querendo ajuda. E que ajuda. Então, aproveita esse tempo mesmo, né? Não deixa esse tempo que você agora percebeu isso, de buscar ajuda, né? Tanto nisso, tanto uma ajuda terapêutica como, né, uma ajuda espiritual e até mesmo, quem sabe, né, uma ajuda psiquiátrica, né? Porque o negócio é a gente cercar de tudo quanto é lado, né? Porque realmente não é fácil e sozinho não dá. Quem não tem, né, ou pelo menos não teve a experiência com alguém alcoólatra na família, que é uma situação bem difícil mesmo. Mas é possível, tá? É possível, então vai lá, vamos lutar e estaremos rezando junto com você. Gente, para variar, né? Já vamos nós para o primeiro intervalo do programa, porque o programa aqui ele voa, graças a Deus. Mas é rapidinho, a gente já está voltando, tá? Falei que era rapidinho, já estamos de volta aqui no Trocando Ideias, sempre nessa alegria de ajudar aqueles que procuram ajuda aqui, que querem melhorar o seu conhecimento, querem tirar dúvidas, é para isso que nós estamos aqui. Então, nós estamos respondendo as perguntas que chegam através do Instagram, @TrocandoIdeiasCN. Você pode mandar aí a sua pergunta também, a sua dúvida, o lugar de onde você está assistindo, enfim, vamos interagir aí, porque nós estamos aqui aguardando a sua participação. Vamos lá que já temos perguntas. Casados na igreja há 20 anos e temos 2 filhos. Infelizmente estou divorciando. É possível nulidade conjugal? Bom, é possível, se houver um motivo, né? O Código de Direito Canônico traz lá 19 razões pelas quais o Tribunal da Igreja pode declarar que um casamento foi nulo. São muitas razões, mas a razão mais, assim, que mais se repete é a tal falta de consentimento. Quando não houve um consentimento pleno. O que é isso? Por exemplo, alguém que casou sem querer casar, casou forçado, né? ou chantageado, né? Ou não sei, eu quero casar porque estou grávida, não é porque eu quero casar. Ou seja, se o casamento não for exclusivamente porque eu quero casar, eu conheço ele, ela me conhece, ou seja, se não houver um consentimento pleno, pode haver indício de nulidade. Mas aí realmente só um processo no tribunal que pode esclarecer isso, né? Existe um livrinho que ajuda a entender bem, do padre Jesus Hortal, é um doutor em direito canônico, é da editora Loyola, não sei se tem aqui na Canção Nova, Casamentos que nunca deveriam ter acontecido. Ali ele desdobra realmente as razões que podem levar o tribunal a declarar que um casamento não foi válido. E a melhor coisa, você aí na paróquia que você participa também, você procurar o seu pároco, contar um pouco da sua história, para ele ver também se existe indícios, né, e que possa entrar com o processo, porque às vezes não é o fato, desculpa, não estou minimizando aqui, o simples fato de estar divorciando que vai, né, abrir a possibilidade da nulidade. Mas tem que ter matéria, né? Então, converse, eu acho que com o pároco e ver, ou alguém mais próximo que você tenha aí, que tem um pouco de conhecimento da igreja, para ver se vale a pena. Mas é lógico, se tiver, mãos à obra, vá, procure, né, a nulidade, mas sempre
lembrando de estar acompanhada aí, né? Ah, Jesus, olha lá. Sou bipolar e entro em crises de mania ficando vulnerável ao sexo. Tenho o sonho de casar na igreja, mas a impressão que eu sinto é que quanto mais vivo no pecado da carne, mais longe eu fico. Já tentei o extremo para viver a castidade. O que eu faço? Complexo. Complexo São várias pergunta, porque a gente vê uma realidade humana frágil, né? Uma pessoa que tem uma bipolaridade e ali, de fato, ela já diz que ela tem crises de mania, fica vulnerável à realidade da sexualidade e ela se coloca a questão mesmo, né? Sobre como viver a castidade. Castidade, querida, é uma luta, né? E a castidade rima com fidelidade. Né? A gente é casto porque a gente é fiel. A gente é casto dentro do estado de vida que cada um assume, porque a gente vive nessa luta, né? E busca, de fato, viver a fé. Então, olha, eu estou achando difícil responder essa pergunta aí, viu? Porque eu percebo essa fragilidade que ela tem humana ali, né? E me pergunto se ela tem buscado ajuda como. Porque vamos se colocar a questão. Será que ela é acompanhada mesmo a nível humano na bipolaridade dela? Então, eu acho que esse é um fator determinante, né? Se ela trata a bipolaridade com um psiquiatra. Sem dúvida. Né? Porque até mesmo nos episódios de mania, o psiquiatra estando junto, você consegue... Né? Porque a gente sabe que tem que ter uma saúde de vida. O bipolar precisa ter que ter uma alimentação correta, precisa ter as horas de sono correta, ele precisa entender os gatilhos. Sim, né, ele precisa. Então, por isso, a psiquiatria e a psicologia, né? Precisa. Aí você precisa ser bem acompanhado ou bem acompanhada, né? Você tem um sonho de casar na igreja, isso já é belo e bonito. Aí eu pergunto também, de uma perspectiva espiritual, você também é acompanhado? Você tem uma pessoa que pode te ajudar, né? Uma pessoa madura, uma pessoa que você confia, uma pessoa madura na fé, que possa te acompanhar e te indicar um caminho para você viver bem a sua castidade. Porque a pergunta fala, né? Quando eu vivo no pecado da carne, eu me sinto longe. Então, assim, você tem procurado a confissão, um padre para te ajudar, né? Porque sem ajuda a gente não consegue mesmo não, ainda mais se a gente tem uma fragilidade tão acentuada assim, porque no ponto humano que ela fala ali. E é aquilo, né, que a gente percebe ali também, ela, como na pergunta do alcoólatra, né, ela tem consciência de tudo. Então, ela tem consciência do pecado, ela tem consciência das manias, dos episódios de mania. Então, teoricamente, até está mais avançado você entender. Mas é isso, é buscar a ajuda certa no lugar certo. Eu acho que hoje precisa saber... O primordial aí é tratar essa bipolaridade, né? E saber que, tipo assim, é uma luta. Ela falou que ela se sente longe. Mas Deus está perto, né? Você pode se sentir longe, mas Deus não está longe. Ele está com você, Ele quer te ajudar, Ele quer te dar força. Não fique pensando também que isso é impossível, que viver a castidade é impossível. Não, né? O ser humano, mesmo apesar de qualquer fragilidade, lá dentro dele, ele tem a força, tanto que você deseja viver a castidade, de poder corresponder a essas verdades tão belas. E uma das verdades belas é esse chamado que a gente tem a viver a beleza da sexualidade e do sexo no casamento. Eu estou lembrando aqui de uma frase de São Felipe Neri. Ele lutou muito pela castidade na juventude dele, né? Quando ele deixou Roma, que era um lugar de muito pecado, ele se retirou para uma gruta, né? Quis viver uma vida assim, mas ele tinha tentações terríveis por causa do tempo que ele viveu em Roma, né? E aí, da experiência dele, ele diz o seguinte: um jovem nunca será casto sem a ajuda da Virgem Maria e da Eucaristia. Ele dizia isso. Então, quem sabe, né, se você
como dizia meu pai, se apegar com Nossa Senhora, né? E comungar bem, depois de uma boa confissão, sem dúvida, vai ajudar você a vencer isso também. Além de toda a parte psiquiátrica que já foi colocada aqui. Tá certo. Obrigada, professor. Já ouvi dizer que não é pecado viver casado só no cartório, quando um dos cônjuges não é católico. Isso é verdade? Bom, a igreja considera o seguinte, que o matrimônio para a igreja só é válido se for celebrado na igreja. Se não houve a celebração do matrimônio, viver casado, viver vida conjugal, vida sexual, sem o sacramento do matrimônio, para a igreja, é considerado como um concubinato, entende? É pecado, sim. Pecado. Porque mesmo essa questão de que se um deles não é católico, né, não participa da igreja, não é isso que fala ali? É. Mas hoje também existe a possibilidade dos casamentos mistos. Sim. Né? Então isso não é um impedimento para não casar na igreja e dizer que não é pecado. A gente pode dizer, e isso é, que no caso, um dos cônjuges ser católico, esse recebe o sacramento do matrimônio. Ele vai viver a união como sacramento. E aí, nesse caso, ele até santifica o outro cônjuge que não é católico. Mas ele vai receber o sacramento do matrimônio, né? A gente parte do princípio que se um é católico e o outro não é católico, o que é católico vai casar dizendo, eu quero casar no religioso, eu quero casar na minha fé católica. E essa pessoa vai receber o sacramento. O outro não receberá, mas é santificado pelo cônjuge católico. E nisso, aí, mas não é só casado no cartório, não. Tem que casar no religioso, sim. Só no civil não é pecado, sim. E tem muitas formas de forma de casamento que o bispo pode autorizar, né? Em várias situações especiais. Até um católico com um ateu, o bispo pode autorizar a celebração do matrimônio. Claro que vai depender aí de algumas circunstâncias. O que vale a dizer é o seguinte, tem que haver o sacramento do matrimônio diante da igreja para que haja uma legitimidade, né, de acordo com a lei de Cristo. Com certeza, a única coisa que o bispo não vai dizer é que não é pecado não casar na igreja, só no cartório, né? Isso o bispo não vai dizer, né, professor? Então, vamos lá, vamos lutar. Como fazer parte da igreja católica um casal que está namorando há 17 anos e os dois são divorciados? A gente gosta sempre de lembrar aqui no Trocando Ideias que a igreja é a casa-mãe, né, que acolhe todos. Então, você pode participar da igreja. A igreja é a sua casa, a igreja é uma mãe e acolhe todos, né? Você pode participar de quê da igreja? Você pode participar das pastorais, você pode vir participar da missa. Nela você não vai poder comungar e participar de sacramentos, né? Dos sacramentos. Por quê? Porque você está namorando há 17 anos e vocês dois são divorciados. Agora a gente faz a pergunta, esse divorciado aí, é porque vocês dois foram casados no civil ou no religioso? Se for casado no civil, o que impede de casar no religioso? E colocar a vida, né? E a vivência da fé em regra e vivê-la com plenitude. E você pode vir participar da igreja assim, não é porque você está namorando há 17 anos e os dois são divorciados que você não pode vir participar da igreja. Como eu disse, talvez não, os sacramentos você não vai poder participar, mas da igreja você pode participar sim. Tem de várias maneiras, né? Tem as pastorais, hoje tem, né, as pastorais de segunda união são tão bonitas, estão tão bem divulgadas e cuidadas na misericórdia, né? Chama Pastoral da Misericórdia em alguns lugares. E tem que ver que namoro é esse, né? 17 anos, namorando, 17 anos. Que espécie de namoro é esse também, né? Mas aí também é tudo que é muito complexo, não dá pra gente... E também é o seguinte, existe o recurso também da declaração de nulidade, né? Eles falam que são divorciados. Se eles foram casados na igreja,
Será que não é o caso também de analisar junto ao tribunal da igreja se não houve um caso de declaração de nulidade? É uma alternativa também, que sempre pode ser. Sim, já perderam 17 anos. É uma alternativa também. Né? Mas vamos caminhando. Deus nos fala através dos sonhos. Professor, e aí? Está nem dormindo direito? Eu acho que você mulher, sabe responder isso melhor do que eu. Professor! Diz que a mulher sonha mais do que os homens, é verdade? Que sonho é esse? Acordado ou dormindo? Quando a gente pega as histórias bíblicas, a gente vê contos maravilhosos né, de Deus que se manifesta através dos sonhos. A maioria eram homens, né? Deus falava com os homens. Não são mulheres, não, são homens. Né? Eu acho que Deus fala assim, não, com elas não, vou falar com eles. Eu acho que o sonho de homem é sonho assim, mais santo, né? Porque São José, Dom Bosco. Dom Bosco tem um livro... José do Egito. 50 sonhos de Dom Bosco, muito tudo sonho, profético. Muito sonho. E são lindos, são muito bonitos. Agora, não é qualquer sonho. Não é qualquer sonho, não é qualquer sonho. E nisso aí, de fato, um bom diretor espiritual para ajudar você a discernir, vem de Deus, é seu, né? A gente fala muito aqui, o diácono Nelsinho gosta muito de a gente passar no crivo, é Deus, é de meu, ou é da tentação, é do diabo. Né? Porque ele sugeriu, né? Até na tentação do Cristo, o diabo sugeriu tanta coisa para Jesus. Mas Deus fala pelos sonhos, sim. Mas vamos dizer, você precisa de alguém que ajude a você a discernir, né? Para saber se de fato é Deus falando com você. Tem um critério de discernimento de Santa Teresa. Ele já está rindo, gente. Não, tem um critério de Santa Teresa d'Ávila que é muito interessante. E também São João da Cruz, né? São José fala muito da gula espiritual. A pessoa gosta de ter êxtase, resista, porque às vezes não é de Deus. Não é de Deus. Mas aí o que Santa Teresa fala? Seja o que for, visão, revelação, sonho, resista. Ou seja, não vá abraçando logo. Por quê? Porque se for de Deus, vai repetir. Se é de Deus, Deus vai insistir naquilo. Se não é, vai desaparecer. É igual Samuel, quando Deus chamou Samuel no templo. 3 vezes, é verdade. Acordou ele 3 vezes. Não, se é de Deus, de alguma forma vem uma confirmação. É importante ter uma confirmação. E não viver também esse orgulho, né? Essa gula espiritual de que, eu sou, Deus fala. Não, é um perigo. O São João da Cruz fala muito disso. Cuidado com a gula espiritual. Aquela pessoa que quer ter êxtase, quer isso. Aí ele abre a porta para o mal colocar visões que às vezes não são de Deus. Por isso que ela fala, fecha as portas. Se for de Deus, Deus vai bater de novo. Não, isso é bom saber. É isso mesmo. Isso ajuda a gente a discernir. 8 anos de casamento, fui traída, eu pedi o divórcio, mas gostaria de saber como fica no religioso. Como fica no religioso? Eu escuto o coração dessa mulher, né? 8 anos casada. A gente sabe que o casamento passa por fases, né? Aí eu escuto aí aquela famosa fase dos 7 anos de casamento. Das crises, a crise dos 7 anos. Onde eu vejo, eu sou casada há 27 anos. O meu casamento é uma grande aventura. Qual não é, né? Porque é um lugar onde a gente se ajusta o tempo todo, onde a gente tem que sair do nosso egoísmo, onde a gente tem que, de fato, renovar sempre o nosso amor, onde a gente tem que lutar contra a rotina, né? Porque ela, de fato, mata. Você foi traída, você está ferida, né? A gente percebe e por isso você pede o divórcio. No religioso, você continua casada com essa pessoa. Né? Você não teve um motivo que pode dizer, por isso assim, que você conta que o seu casamento é nulo. Não, você continua casada com essa pessoa. E ali, agora você vive esse tempo de separação. Tá. A igreja, se você procurar um padre, talvez ele vai colocar a você essa questão, né? A gente sabe que é próprio da vida 2 o perdão. Né?
se abre a perdoar? Tem como perdoar? Tem como reatar esse casamento? Vocês já têm filhos? Como ficam os filhos? Porque, de fato, a vida 2 é uma vida de perdão constante, das pequenas faltas, e muitas vezes o amor exige o perdão nas grandes faltas, né? E é possível reatar esse casamento? Né? É possível amar mais forte? Fica a questão também, mas você continua casada. Professor. Agora, é o seguinte, pelo que eu estou vendo pela pergunta, ela foi traída 8 anos. Não, fui casada há 8 anos e fui traída. A impressão que... Então, deve ser uma traição repetida. Pode ser, tem isso também. Quer dizer, então, ela não tem culpa na separação. Verdade. Tá? Então, ela pode, inclusive, continuar recebendo a comunhão. Essa questão, eu já conversei com 2, 3 padres, vários padres que são especialistas em direito canônico. Se ela não foi a culpada, né, da separação, divorciada, se ela está vivendo a castidade, ela pode receber o sacramento da confissão e da Eucaristia. Isso é muito importante para essas pessoas, né? E também fica também aqui também a possibilidade de verificar a questão da nulidade. A gente sabe que a traição não é motivo de nulidade, porque se o casamento foi válido, foi válido. O que acontece depois não interessa. O motivo de nulidade tem que ser o motivo que aconteceu antes do casamento. Agora, às vezes há indícios, né? Por que ela traiu? Porque já tinha um caso antes com alguma pessoa, aí é indício de nulidade. Sim. Então, sempre vale a pena analisar essas questões que são bem complexas. Tudo a gente gasta um pouquinho de tempo, né? Mas vale a pena você aí procurar também o seu pároco e pesquisar essa possibilidade, né? Vamos investir aí nesse desembrulho aí da situação para que você possa viver mais de acordo com aquilo que você quer dentro da igreja. Nós vamos para mais um intervalo e já a gente volta para o último bloco do programa de hoje. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, hoje aqui com o professor Felipe, a gente conversando sobre vários assuntos, Ivana e eu, e também, como eu sempre digo, Trocando Ideias. Trocando Ideias é bom para você? Para nós é melhor ainda. Muito bom. Porque a gente aprende muito, né? É um negócio assim que a gente não só dá, a gente recebe. Eu fico encantada, eu amo esse programa por causa disso, ele me faz bem, né? Então, mande aí a sua dúvida, a sua pergunta, que nós vamos tentar aqui ajudar. Olha, essa é complicada lá. A pessoa que comete suicídio vai para o céu? Depende. Antigamente, né? Eu me lembro, eu era criança, a pessoa que cometeu um suicídio, todo mundo achava que vai para o inferno. Direto, né? Não, inclusive, não havia nem missa de corpo presente. Mas veja que coisa interessante, né? O catecismo da igreja hoje fala, não, temos que rezar pela pessoa que cometeu o suicídio, porque é um pecado, objetivamente falando, grave, porque a pessoa tirou a própria vida. A vida não nos pertence. Ninguém deu vida a si mesmo, né? A gente recebe a vida de Deus, então só Deus pode tirar. Mas o catecismo fala, né? Às vezes uma situação de um estresse muito grande, uma depressão, um desespero que leva a pessoa à morte, isso pode diminuir muito a culpa da pessoa, né? Então, a gente não pode dizer que a pessoa está condenada. Agora, se vai também para o céu, também é difícil dizer, né? Pode ser que a pessoa que não vá para o inferno, ela possa passar pelo purgatório, né? O tempo de purificação para ir para o céu. Então, essas coisas são importantes. Eu gosto de contar uma história que eu li na vida do Curadars. Não sei se eu já contei aqui. O Curadars, São João Maria Veneno, ele celebrava a missa bem cedo, né? E celebrou a missa, tinha uma senhora, isso é 1800 e pouco, né? Na França. Uma senhora de preto, de luto, rezando lá no fundo da igreja e chorando. Quando acabou a missa, ele foi lá e falou para ela o seguinte: pode parar de chorar, seu marido não está no inferno, não.
Ele tinha... Tinha revelações, tinha. Mas, padre, ele suicidou. Ele pulou da ponte do rio aqui e suicidou. Eu já achava que era, né? Ele disse, não, ele está no purgatório, pode rezar por ele. Mas como, padre? Agora, olha que coisa bonita. Ele falou para ela, você lembra que no mês de maio você fazia um altarzinho de Nossa Senhora no seu quarto e você rezava, e ele rezava de vez em quando por você? Por causa disso, Nossa Senhora conseguiu para ele a graça do arrependimento no instante da morte. E ele se salvou por causa disso. São João Maria Vianney. Espetáculo, hein? Não é? Então, veja, então o suicídio não é declaração de condenação automaticamente. E aí, a mão de Nossa Senhora. Né? Nossa Senhora, se ela tiver 1% de chance para salvar um filho, ela vai conseguir. Ela vai. Muito bonito. Então, é isso. Não nos desesperemos. E hoje tem muito caso de suicídio, né? Hoje, infelizmente, tem até suicídio de jovens, né? Muito. Então, eu sempre fico questionada mesmo, eu fico pensando, será que as pessoas no último instante não se arrependeram, né, e ganharam a misericórdia? Eu sempre fico também nessa intercessão e pedindo a misericórdia de Deus, porque eu acho que ninguém tira a vida por vontade própria. Não, assim, né? Não quero, vou ali, não. É uma dor na alma que só Deus mesmo. Né? Vamos lá. Como criar um hábito de oração e ser mais católico? Como criar um hábito de oração e ser mais católico? Muito boa essa pergunta, porque esse é um hábito que todo católico deseja, né? Ter esse hábito, ter esse ritmo de oração na vida. E aqui eu já pergunto já faço uma pergunta para você. Um hábito é o quê? É algo constante, né? Você quer viver um hábito de oração. Eu pergunto, você é solteiro, você é casado? Porque isso, de fato, vai influenciar o como você reza e como você vai criar esse hábito de oração, né? Então, para um hábito, a gente precisa de disciplina. Para a disciplina, muitas vezes a gente precisa de horários, né? Um horário. Então, você tem condição de dizer assim, eu me levanto e ali na minha cama mesmo eu já posso começar minhas primeiras orações, oferecendo a Deus o meu dia. Ali eu posso ter uns 5 minutos de oração, agradecendo a Deus pela noite de repouso e o dia que se inicia, oferecendo a Deus. Ali você já pode colocar um pequeno momento de entrega do seu dia a Deus. E depois a gente tem que perceber, principalmente se você é casado, se você trabalha, se você é um jovem estudante, esses últimos dias, acho que ano passado, um jornalista perguntou para o Papa Leão se pudesse falar da espiritualidade dele, o que ele diria, né? E aí o Papa Leão, ele foi muito sábio, porque ele disse, para você entender como eu rezo, eu vou falar para você de um livro, que é A Prática de Estar na Presença de Deus, de um monge francês, Laurent de la Résurrection, que não era nem religioso, viu? Ele não era carmelita, ele era um leigo que quis consagrar a vida dele, foi para o Carmelo, e lá o que ele foi? Ele foi cozinheiro, num ofício que ele detestava. Laurent detestava o ofício de cozinheiro. Quando ele não pôde mais cozinhar, o que ele fazia? Ele era o sapateiro dos irmãos. E ali Laurent ensina como viver o dia diante de Deus. Aquilo que o Padre Jonas ensinou tanto para a gente, oração no ritmo da vida. Então, Laurent fala, quando você puder ir e ter uma meia hora de adoração, se você consegue a missa diária, né? Isso são hábitos maravilhosos de oração, se você pode ter uma missa diária, é um hábito maravilhoso, você está construindo, né, a santidade da sua vida com Deus. Mas a gente pode passar o nosso dia diante de Deus, oferecendo tudo o que a gente vai fazer por amor a Ele. Então, oferecer. Aí Laurent dizia assim, eu comecei oferecendo, a cabeça viajou, eu volto de novo e continuo olhando para Deus. Os pequenos suspiros, Jesus, eu te amo. O nome de Jesus, dizer o nome de Jesus, uma jaculatória. E assim a gente pode passar o nosso dia com Deus,
criando esse hábito de estar na presença dele. Professor. E uma coisa que eu acho muito importante, que o Catecismo da Igreja fala. Toda a quarta parte do Catecismo é um compêndio sobre oração. Vale a pena você ler a quarta parte do Catecismo. E ali o Catecismo fala o seguinte, o combate da oração. A oração é um combate. Contra quem? Contra você e contra o mal. Porque o mal não quer que você reze. Santa Afonso de Ligório, ele diz assim, quem reza se salva, quem não reza se condena. O que o demônio quer? Que a gente se condene, então não quer que a gente reze. Então ele vai fazer de tudo para você não rezar. Vai te dar cansaço, vai te dar sono, vai te dar distração, vai te dar alguém que chama você para outras coisas. Aí é importante o que você falou, a disciplina. O Padre Jonas falava muito nisso. Vou rezar meia hora antes do almoço. Se atrasar, eu fico sem almoço, mas não fico sem a oração. Estudo bíblico. Entendeu? Quer dizer, porque é um combate. Não pensa que rezar é fácil, não é fácil, não. Então, você tem que ter um propósito. Eu acho que você tem que ter uma espécie de um menu de oração. Eu vou rezar todo dia um terço, chova ou faça sol. Ou eu vou rezar, ou eu vou à missa 1, 2 vezes, 3 vezes. Eu vou. Entende? Porque tempo é questão de prioridade, né? A gente prioriza o que você vai fazer primeiro. Né? Então, é isso. E sem oração, não tem como ficar de pé. Porque sem oração, a gente não tem a graça. Sem graça, você não tem força para viver, quer ser católico. Então, não tem outro jeito. Então, é um combate. Entendeu? É que nem a luta para fazer regime, a luta para deixar um vício. É um combate. Você tem que assumir esse compromisso. Tem que assumir a disciplina. E lembrando sempre, além de todas essas práticas, habitue-se a ler, a estudar o Catecismo da Igreja Católica, para você aprender a ser um bom católico, porque o Catecismo é fantástico. Agora, também outra coisa que eu acho importante dizer aqui, não queira fazer muitas orações. Não, começa devagar e vai aumentando. Sim. Entendeu? Mesmo porque as obrigações que a gente tem, é diferente de você ser uma pessoa aposentada, que tem bastante tempo, é uma pessoa que uma criança pequena leva para a escola e traz da escola. Cada fase, né? Então, cada caso também tem que ter uma espiritualidade apropriada. Certo. Vamos lá. Por que as pessoas de segunda união não podem comungar? O que a igreja fala sobre? Pode responder, professor. Bom, veja, para a igreja, uma pessoa de segunda união é uma pessoa que rompeu o vínculo matrimonial. E o vínculo matrimonial, não rompeu o vínculo matrimonial. Uma palavra difícil de dizer, talvez. Ele não teve um compromisso de fidelidade mantido. Isto, para a igreja, é comparado a um rompimento de Cristo com a igreja. O matrimônio, ele é um símbolo da união do Cristo com a igreja. Então, o rompimento do matrimônio é como se você estivesse ferindo a união de Cristo com a igreja. Por isso que a igreja considera isso um pecado grave, né? Mesmo porque houve uma promessa de viverem juntos até a morte. Então, por isso que a igreja, né, não permite que haja... A pessoa recebeu os sacramentos por causa disso. Mas é que nós já conversamos aqui. Uma pessoa dessa de segunda união, ela não está excomungada da igreja, não está expulsa da igreja. Quando o Papa João Paulo II fala disso, naquela exortação apostólica sobre a família, familiar dos consórcios, ele fala, não se excluam da igreja, participem da igreja, mesmo que não possa receber os sacramentos, mas rezem, até porque, para você encontrar solução dessa situação. Né? Há uma possibilidade
uma declaração de nulidade e outras possibilidades que talvez a própria presença na igreja rezando, você possa ter essa graça de Deus para resolver esse problema. Agora, o motivo por qual a igreja, né, não permite receber os sacramentos é porque feriu realmente o que significa a união de Cristo com a igreja. Ok, obrigada, professor. Quem fuma pode comungar? Quem fuma pode comungar. Eu nunca vi uma norma objetiva dizendo... Eu já vi cardeal apagar o cigarro e celebrar a missa. Não. Claro que não deve, né? Não deve, né? A gente... Não existe uma norma que diz que não pode fazer isso nesse ponto, né? Outra sim, mas quem não fuma, quem não bebe, não pode comungar. Pode comungar sim. Mas vamos lá, vamos no mais profundo. Eu tive um pai que fumou muito tempo, né? E ele colocou em risco a saúde dele. Ele morreu de um câncer no pulmão, né? Tem uma irmã nossa da comunidade que ela diz assim, que a lei do reino é natural. Você tira a saúde, ela é um pacotinho que Deus dá. E muitas vezes a gente usou muito rápido tudo que Deus deu, não tem como. É igual uma poupança, no fim ela vai dizer, não tem como. E foi o que aconteceu com meu pai. Então, São Paulo vai dizer que a gente é templo do Espírito Santo. A gente precisa cuidar desse templo, a gente precisa cuidar espiritualmente e por isso a gente sabe que o templo precisa estar belo para receber Jesus, por isso que a gente se confessa, para alcançar mais ainda a graça da comunhão que a gente recebe. Então, a confissão vai limpar o nosso coração, vai deixar esse canal aberto para a graça. Mas também cuidar do templo físico, né? E se a gente sabe que algo pode colocar esse templo físico em detrimento, a gente podia dizer assim, não, calma aí, eu vou cuidar da minha saúde. Talvez não tanto, né? Talvez regular esse vício, né? Um pouquinho, para poder cuidar desse templo físico. Professor, Carla? Hoje, graças a Deus, diminuiu muito o número de pessoas que fumam. Sim. Eu me lembro que na minha juventude era comum a moçada Eu também. fumar. Mas hoje, professor, a gente tem um outro risco. Aqui no Brasil a gente vê uma diminuição, mas na Europa a gente vê aquele muito, né? cigarro eletrônico. E faz tanto mal. Está proibido aqui no Brasil. Né? Então, e eu fico impressionada porque nas carteiras de cigarro tem imagens horríveis, né? E o ser humano não para muitas vezes diante disso, né? Mas eu acho bonito isso, né? Eu conheci padres que fumavam na minha juventude. Hoje não conheço nenhum, graças a Deus. E também pessoas do convívio. Graças a Deus diminuiu muito o número de pessoas que fumam. Eu acho que tem que diminuir mais ainda, porque realmente faz mal, né? Faz mal. Pois bem, chegamos ao fim de mais um programa Trocando Ideias. O programa passa rápido aqui, né? Mas é assim. E é assim que é bom, que fica sempre com esse gostinho de quero mais. Então, toda semana a gente se encontra aqui, às quartas-feiras, aqui direto de Cachoeira Paulista, na Canção Nova. E nas reapresentações, que se eu não me engano é no domingo, a representação do Trocando Ideias. E a gente vai se encontrando e conversando. Eu espero contar sempre com a sua presença e com a sua participação aqui no programa. Obrigada, professora. Obrigada, Ivana. Prazer. Amém, eu que agradeço. E para vocês, uma ótima semana e até o próximo programa, com a graça de Deus.
de novo, né? Ah, meu vai ficar aqui. E aí, cara, você pode envolver o professor e esse agradecimento. Eu vou ter que falar. Se quiser. A Carla vai. Só se eu quiser. Vai virar uma árvore de Natal, deve ser, né? Os microfones estão ok? Estão. Ok? Não, ok. Então nada. Calma aí. Aqui. Eu vou, cadê? No... Isso, a gente começa com a Carla, aí a Carla pode envolver o professor e a Ivan. Aí você vai cortando. É para agradecer o quê? O projeto é meu. Com as 3. A Carla começa e depois a gente fala. 3, 2, 1, gravando. Eu quero agradecer a você, sócio evangelizador aqui da Canção Nova, porque sem você não seria possível esse programa acontecer. Nós estamos iniciando um novo ano e nessa grande alegria de poder contar com você. E também, se chegamos até aqui, é porque você nos ajudou. Você está sempre presente na nossa programação, mas também fazendo a sua parte como sócio evangelizador. A você, o nosso Deus lhe pague. Senão, nosso serviço aqui seria em vão. Não é isso, professor, Ivana? Sim, eu reforço esse pedido seu, né? Pela contribuição de cada um, que a rádio já tem mais de 40 anos, né? A televisão mais de 30, e eu fico pensando quantas almas foram salvas por causa disso. E quantas ainda precisam receber o Evangelho, né? Então, está aí. É a oportunidade que você tem de fazer a sua parte na evangelização, né? Porque evangelizar não é só nós que estamos aqui falando, é também quem contribui. Então, muito obrigado, continue firme aí, nesse pouco que ajuda a Canção Nova a cumprir a sua missão. Muito obrigada a você, sócio, que nos ajudou até aqui e que vai entrar nesta aventura de evangelização nesse ano que se inicia 2026. A Canção Nova existe com você e para você. Juntos nós evangelizamos, porque sozinhos a gente não consegue, a gente não vai. E graças a Deus você está conosco e nos ajuda na evangelização. Muito obrigado. 2026, muita coisa a fazer, muito a trabalhar e muitas almas para evangelizar. Amém. Obrigada.